A Procuradoria-Geral da República defendeu hoje a manutenção das datas previstas para as eleições municipais desse ano. Segundo a PGR, a adoção de um protocolo de segurança e a queda do número de casos permitem que se mantenha o calendário da Justiça Eleitoral. Nosso primeiro tema do debate de hoje é: as eleições devem permanecer nas datas estabelecidas ou têm que ser adiadas? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, espectador da CNN. Caio, suas primeiras considerações, por favor. Eu peço licença para um comentário um pouco mais longo e retomo aí a pergunta do debate, né? Então, as eleições municipais para prefeito, para vereador, elas devem ocorrer nas datas estabelecidas, tanto 4 de outubro, primeiro turno, e 25 de outubro, segundo turno. Bom, dadas as informações agora disponíveis e considerando a evolução da pandemia no Brasil e no mundo, as datas devem sim ser mantidas, assim como recomendou o ofício do Ministério Público Eleitoral endereçado às lideranças congressuais. O vice-procurador-geral do MPE, ele foi técnico, na sua justificativa pela manutenção do calendário eleitoral. Ele indicou estudos estatísticos que projetam um cenário de controle da pandemia até outubro. Ele sugeriu a adoção de protocolos para evitar aglomerações, filas e contaminação durante a votação. Ele citou o exemplo de outras nações democráticas em continentes diversos que mantiveram a sua programação, o caso de Coreia do Sul, Chile, Estados Unidos e Espanha, esses últimos 2 países muito afetados aí pela pandemia. Ele alertou também para a indesejável possibilidade de extensão dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores, como bem pontuou o doutor Augusto, e argumentou que o adiamento das eleições ele podia dificultar a fiscalização dos candidatos, das chapas e das campanhas eleitorais, que são um verdadeiro celeiro de ilegalidades e crimes do colarinho branco. O que o Ministério Público Eleitoral solicitou ao Congresso é que se mantenha um prazo razoável entre a votação e a diplomação dos eleitos para garantir, abre aspas, o dever público da lisura e da legitimidade do processo eleitoral por meio do ajuizamento de eventuais ações judiciais. Então, trocando em miúdos, a pressa, além de inimiga da perfeição, é amiga da corrupção. Portanto, reduzir o período de fiscalização é meio caminho andado para a impunidade que os políticos malandros tanto desejam. E esse ano eles já conseguiram uma brecha extraordinária para superfaturar custos de campanha, montar esquemas de caixa 2 e ainda receber de volta uma parte do dinheiro. A partir dessas eleições, gastos milionários com advogados, eles estarão excluídos do limite de despesas previstos em lei. É um verdadeiro incentivo ao crime eleitoral, especialmente num país em que alguns advogados, além de defensores, são cúmplices dos seus clientes. Bom, voltando aí para o tema do debate, saindo da argumentação técnica para uma argumentação mais teórica. Como um cara politicamente conservador, a minha inclinação natural ao avaliar qualquer legislação é respeitar o processo histórico e tentar entender a construção social que culminou naquela medida específica. Em outras palavras, numa democracia, as regras que se sustentam com o passar do tempo, elas tendem a servir a um propósito justo. E aqui nós estamos diante de uma dessas normas, ou de um desses princípios, que é a periodicidade eleitoral, ou seja, a previsibilidade de eleições com data marcada e de mandatos eletivos com dias pré-estabelecidos para começar e para terminar. Esse princípio da periodicidade eleitoral é tão importante, mas tão importante no nosso ordenamento, que a Constituição Federal consagrou esse valor como uma cláusula pétrea. Então, aqueles dispositivos legais que não podem ser alterados nem por emenda constitucional. Então, o texto do parágrafo 4º, inciso 2, do artigo 60 da Constituição, ele é bem claro nesse sentido. Diz o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. Claro que adiar uma eleição por motivo de força maior não configura a abolição da periodicidade eleitoral, mas o texto constitucional ele sinaliza sim a importância desse princípio e o legislador federal ele tem que refletir muito, tem que ponderar muito antes de fazer alterações casuístas nesse ponto. Especialmente considerando que a própria Constituição, isso já no artigo 29, inciso 2, fixa expressamente as datas
para eleições municipais. E eu convido o espectador a refletir um pouco sobre a situação atual e o prognóstico mais provável dessa pandemia. Ao longo dos meses, a capacidade dos sistemas público e particular de saúde tem aumentado, especialmente em relação a respiradores, a equipamento de proteção individual e a leitos de unidade de terapia intensiva. Ao longo dos meses, aumenta também o número acumulado de pessoas infectadas e, consequentemente, a imunidade de rebanho. Ao longo dos meses, cresce o conhecimento médico sobre a Covid-19. Então, vejam aí as novidades científicas dos últimos tempos. Agora, usar máscara ajuda a prevenir o contágio. A hidroxicloroquina pode sim ser um tratamento efetivo. Em cidades quarentenadas, 2/3 das contaminações ocorrem em casa. Pacientes assintomáticos não são agentes tão infectantes quanto se pensava. E a reinfecção pelo vírus é muito improvável. Esse conhecimento, associado aí ao fato de que a mortalidade por Covid-19 está diretamente relacionada a grupos de risco, nos dá muito mais segurança para seguir a vida, adotando aí novos protocolos de higiene e distanciamento social em ambientes públicos. E além de tudo isso, que eu já falei, tem um detalhe importante na nossa legislação eleitoral. No Brasil, o voto acima de 70 anos já é opcional. Então, já que a gente vai precisar de uma PEC, qual a dificuldade de tornar o voto facultativo para todos os brasileiros, nem que seja por uma eleição apenas? Eu garanto que, sob qualquer ótica, isso vai machucar bem menos a democracia do que mexer na periodicidade das eleições e prejudicar a fiscalização das campanhas pelo Ministério Público. De qualquer forma, essa polêmica sobre a data da eleição é só uma cortina de fumaça para desviar a atenção do público do verdadeiro escândalo. Ontem, o Tribunal Superior Eleitoral publicou a repartição dos 2 bilhões de reais do fundão eleitoral. Dinheiro seu, que será usado em plena pandemia para financiar propaganda de político. É impossível não tratar desse assunto também ao longo do debate. Vamos então ao debate. Augusto e Caio, por favor. Eu, sinceramente, tenho dificuldade de entender qual a razão dos ataques reiterados à advocacia feito neste debate. O tema passa longe da advocacia e, ainda assim, a gente é obrigado a ouvir que advogados são cúmplices de seus clientes. É lamentável que uma pessoa que tem uma formação jurídica como você, Caio, insista em atacar uma profissão que parece que você não conhece e não sei qual, sinceramente, a razão do ataque completamente sem razão, sendo que o tema que nós estamos tratando hoje é eleição. Não tem relação nenhuma com a advocacia. Já que é para falar de dinheiro... Quer que eu responda agora? Não quero que você responda agora. Já que é para falar de dinheiro, você podia falar, por exemplo, dos 500 mil reais que o filho de um presidente pagou para um advogado também. Essa parte não te interessa? Então, eu acho bastante deselegante, para dizer o mínimo, esses reiterados ataques à advocacia. Pode ser um pouco frustração. Agora, tratando do tema específico do debate, para que não fique uma divergência entre a minha fala inicial e a do Caio, porque ambos citamos os Estados Unidos como países que houve algum tipo de alteração nas eleições. De fato, como as eleições lá, tem eleições municipais e outro tipo de eleições, as duas informações estão corretas, não tem aqui erro em nenhuma das duas falas. Algumas eleições americanas foram alteradas, outras estão mantidas à mesma data. Eu divirjo um pouco, Caio, da abordagem geral da necessidade da manutenção das eleições nas datas que estão estipuladas, por uma questão que foi o final da minha fala. Me preocupa muito mais a necessidade de se fazer uma campanha real do que efetivamente a data da eleição e o momento do voto. Eu concordo com você que se a gente adotar em outubro, que eu espero obviamente que a pandemia esteja num momento bem melhor, protocolos rígidos de distanciamento, até eu ouvi hoje uma opção interessante, prolongar os dias da eleição, em vez de fazer um dia só, por exemplo, fazer um sábado e um domingo, assim as zonas eleitorais vão estar mais vazias, seria uma opção, mas volto a te dizer, a minha preocupação não é tão focada no momento do voto, e sim no que antecede o voto. Isso a gente pode concordar que a campanha eleitoral, a partir do momento que ela for liberada pela Justiça Eleitoral, e se não me falha a data, eu acredito que aqui no começo de julho, no momento de pandemia, ela vai estar muito dificultada. Então, por exemplo, campanhas de rua, carreatas, pensando sempre no candidato, por exemplo, não no grande candidato, no candidato com recursos, aquele que pode fazer um programa de televisão bonito, que pode pegar o seu jatinho e viajar o estado de São Paulo inteiro para fazer campanhas, ou a cidade, ou passear com um grande número de correligionários. Eu penso mais no candidato da periferia, no pequeno candidato que precisa desse contato com a sua base eleitoral,
eleitoral, precisa desse corpo a corpo que efetivamente vai ficar muito prejudicado durante a pandemia, já que o distanciamento social é algo que a gente deve sim ainda manter. Portanto, a alteração da data em algumas semanas, e é essa a proposta que está mais aí na mesa, nunca ultrapassaríamos a questão da lei eleitoral, Caio, a gente não teria esse problema de fazer algum tipo de alteração e nem um problema de fiscalização do Ministério Público, porque o adiamento que provavelmente será proposto é um adiamento de até no máximo 4 semanas, que pode parecer pouco, mas faz muita diferença, volto a dizer, no começo das eleições, justamente no momento em que o candidato pode sair às ruas e fazer uma campanha. Portanto, eu não faço uma defesa aqui extremamente rígida da manutenção ou não, porque entendo que seja possível, sim, fazer as eleições ainda nas datas que estão programadas, apesar de haver divergências e posicionamentos de médicos dizendo o contrário, mas, de qualquer forma, em relação à necessidade de uma campanha ser iniciada logo, é que fica a minha postura e a minha defesa de se adiar, ainda que um pouco, em poucas semanas, o pleito desse ano. Bom, não tem como eu iniciar o debate sem endereçar aí os meus supostos ataques à advocacia, o que seria extremamente incoerente. Doutor, eu sou de uma família que já está na 3ª geração aí de aplicadores do direito. Né? Meu avô, além de ter sido um jurista consagrado e juiz, ele terminou a vida profissional dele como advogado. O meu pai, como procurador de justiça, também atualmente é advogado. O meu padrinho, que também é meu primo, que eu já tive a honra de citar aqui no debate, é um advogado talvez o mais citado no TJ de São Paulo na sua especialidade, que é de locação predial urbana. Então, não há que se falar em ataques a advogados ou advocacia, mas sim a má advocacia e aos maus advogados. Você sabe muito bem que na sua profissão, podemos falar até na nossa profissão, se você quiser, eu não tenho problema de me colocar aí nesse grupo, na sua profissão. Tem profissionais que carregam malas com documentos, mas tem profissionais que carregam malas com dinheiro. Você sabe muito bem disso. Então, as minhas críticas elas não dizem respeito. As minhas críticas não dizem respeito a uma frustração pessoal, até porque as minhas escolhas na vida, eu tenho muito orgulho delas, e essa foi uma opção. Você sabe muito bem que é infinitamente mais difícil você conseguir passar no exame vestibular da Universidade de São Paulo, como foi o meu caso, do que no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, só deixar registrado, até porque você, mais uma vez, traz elementos aí da minha vida pessoal para o debate público. Eu não acho que isso agregue em absolutamente nada. E, de fato, eu só citei fatos. Houve uma mini-reforma eleitoral, certo? Essa mini-reforma eleitoral, ela dificulta, sim, a fiscalização dos crimes eleitorais, porque ela abre uma brecha para superfaturamento de serviços que passam a não integrar mais o limite da contabilização de gastos de campanha. E não é só com advogados, sejamos justos, é com advogados e contadores, Agora, por que isso está relacionado ao tema? Porque, como apontou o Ministério Público Eleitoral, você reduziu o prazo entre a votação e a eleição, a diplomação e a posse dos candidatos, reduz as possibilidades de fiscalização. Então, é aí que os temas se conversam. Não existe dificuldade nenhuma em entender isso. Você é bom entendedor, bastaria meia palavra. Eu dediquei parágrafos inteiros. Eu gostaria que você me explicasse melhor. Como diminui o tempo? É uma pergunta sincera, Caio. Como diminuir o tempo entre a diplomação e a eleição vai diminuir o prazo de fiscalização? O crime não prescreve, a irregularidade não prescreve. O Ministério Público não vai desaparecer quando o parlamentar toma posse. Ele pode continuar a investigar, a fiscalizar. Eu não entendo essa relação e eu li isso na manifestação do Ministério Público. Eu não sei porque a diminuição no prazo vai diminuir o poder de fiscalização. Bom, o especialista em fiscalização é ele, doutor? Então, se ele está fazendo uma afirmação dessa, em caráter oficial, aí, gozando da condição de vice-procurador-geral do Ministério Público Eleitoral, aí a gente tem que se fiar na posição de especialistas, como você reiteradamente vem defendendo aqui. Até porque a gente sabe que é infinitamente mais benéfico para o processo eleitoral, até do ponto de vista de imagem do sistema eleitoral, a gente não dá posse para pessoas que não merecem tomar posse
do que caçar o mandato desses parlamentares que não deviam estar lá, né? No caso parlamentares, se for vereador, ou executivos, né? Se for o caso de prefeito. Eu não vejo dificuldade nenhuma de entender isso. Mas voltando aqui para o debate, numa questão em que a gente concorda, né? Falar um pouquinho de narrativa. De fato, o vice-procurador-geral do Ministério Público, ao escrever esse ofício, né? Então é o doutor Renato Bril de Góes, ele oferece uma solução de meio termo que denota, além da habilidade técnica, né, de notável saber jurídico, ele extrapola isso para uma habilidade política. Por quê? Ele diz o seguinte, né, como você destacou, né, se o adiamento for inevitável, ele já sugere datas, né, então, portanto, 25 de outubro para primeiro turno e 15 de novembro para segundo turno. A gente está falando aí de um adiamento de 3 semanas. E por que isso? E onde que está a esperteza, a sensibilidade do vice-procurador ao falar isso? Porque ele sabe que a elite política, aliás, tanto a elite política quanto a elite judiciária, eles são reféns da sua própria narrativa alarmista e apocalíptica em relação à Covid-19. Então, você não causa o alarde que essa turma causou, né, e dissemina o medo e o pânico na população e mantém as coisas do jeito que elas eram, especialmente em assuntos correlatos. E aqui é muito importante pontuar também que esse é um alarmismo seletivo, né? Ou seja, o drama da pandemia ele vai até o ponto de não mexer com a imunidade financeira das elites ao vírus. A gente sabe que os políticos, né, não tiveram aí redução de salário, pelo menos em âmbito federal, né? E também a elite do Poder Judiciário. Inclusive, para minha consternação, chegou ao meu conhecimento uma entrevista, né, do senhor Marco Aurélio Mello, né, ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo primo, Fernando Collor de Mello, para integrar aí a corte. Naquela época não havia problema em ser amigo do presidente da República. Ele disse o seguinte, né, quando questionado por um jornalista mais inquisitivo, né, sobre o que o Supremo Tribunal teria a oferecer no esforço de combate à pandemia, ele respondeu o seguinte, abre aspas para o ministro do STF, o Supremo não tem nada a oferecer. O servidor público está obrigado a respeitar a ordem jurídica. Quem quiser, como cidadão, proceder à doação do que percebe mensalmente, com doação até do próprio patrimônio, olha só, que atípico, que o faça, é um ato de vontade. Agora, que se destine o subsídio a outros objetivos, evidentemente, isso não cabe. Vamos deixar de ser líricos, de ser românticos. O jornalista fica tão consternado que ele fala, não, mas a gente tem que ser realista, ministro. E aí ele fala, não, isso são miuçalhas. O subsídio é uma contraprestação ao trabalho desenvolvido. Então essa é a mentalidade da elite judiciária e da elite política. Na hora de mexer no deles, aí não tem alarmismo, aí a pandemia está razoavelmente sob controle, a crise financeira não é tão grave, aí o status quo funciona perfeitamente.